BRH São Paulo e é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Carolina Mello, sou diretora da BRH São Paulo, do Vale do Paraíba. E em nome da BRH, eu agradeço a participação de todos vocês nesse webinar, que teve bastante procura. A gente está aqui hoje com o Marcelo de Elias, que é um querido pela nossa associação. Antes de mais nada, ele é nosso associado, então agradeço você, viu, Marcelo, de estar aqui hoje. Ele vai falar sobre um tema muito interessante, que é como as mudanças impactam os negócios e como agir e liderar em momentos de crise. Então, gente, só para vocês saberem, o Marcelo vai falar, eu vou passar a palavra para ele, mas antes disso, a gente tem aí a caixinha aí embaixo de vocês, tem uma caixinha de perguntas, de diálogo. Então, vocês fiquem à vontade para fazer, o Marcelo vai ter mais ou menos uns 40 minutos para falar, e depois a gente vai abrir para algumas perguntas que a gente vai selecionar e fazer para ele. Tá bom? Então, Marcelo, siga aí e muito obrigada mais uma vez. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que estão com a gente, a Roberta e a Gisele que estão dando apoio, e a todos vocês que estão aqui agora. Tem bastante gente já chegando aqui para o nosso webinar, né? Isso aí é mérito de vocês que fizeram um excelente trabalho e para mim é uma honra abrir, né, essa sequência de webinars da BRH do Vale do Paraíba. Eu sou sócio, associado da BRH, isso me dá muito orgulho e alegria e sou um ex-profissional de RH, apesar de que dizem que quando a gente é de RH, mesmo que deixe de ser, você não deixa de ser, você continua sendo. Então, eu acho que eu ainda sou um profissional de RH, apesar que hoje eu tenho ajudado os profissionais de RH muito mais com desenvolvimento, muito mais com capacitação, com palestras, do que necessariamente no dia a dia de recursos humanos. E participar da BRH para mim é excelente, porque a gente acaba se sentindo um pouco presente no dia a dia de recursos humanos, isso para mim é muito importante. Então, obrigado, Carol, obrigado a todos vocês pelo convite e obrigado a todos que estão aqui, tá bom? Vamos começar? Vamos lá começar o nosso bate-papo? Eu acho que a pontualidade é uma virtude importante, né? Então, vamos lá. Queria agradecer a todos que já estão deixando as suas mensagens aqui no chat. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu preparei alguns slides para que a gente pudesse conversar um pouquinho aqui sobre o nosso tema de um jeito mais organizado. E como a Carol falou, você pode ir deixando as suas perguntas, né, lá na parte de perguntas, para que a gente possa também, ao final, né, responder. Todo mundo está vendo os slides? Está tudo certo por aí? Dá um joinha aí para mim, Carol, se tiver ok? Tá tudo certo? Aí, maravilha. Então, vamos lá. Bom, só para a gente poder sintonizar aqui, eu sou Marcelo de Elias, eu fui executivo de recursos humanos numa grande indústria, uma multinacional brasileira, aqui no Vale do Paraíba. Deixei essa carreira de executivo de RH em 2014 para ser exclusivamente professor e palestrante. Eu já era professor antes mesmo, quando eu era profissional de RH, eu sou professor há muitos anos, eu conciliava as duas carreiras, mas quando chegou em 2014 ficou muito difícil conciliar as duas carreiras, decidi optar pela carreira de professor, né, de pós-graduação, MBAs e de palestrante. Eu dou aula na FGV, na Fundação Dom Cabral, e dou aula na Franklin Covey. E faço um trabalho de palestras, sou especialista em mudanças, faço palestras em todo o Brasil e quando tenho oportunidade até fora dele, para falar sobre mudanças, como as empresas precisam encarar as mudanças. Por conta disso, eu criei a Universidade da Mudança, está aí o logotipo dela, o nosso slogan, conteúdo para incomodados, é um portal de conteúdo, não é um portal de cursos, não tem produtos à venda, é um portal bem democrático de conteúdo. Quem quiser conhecer, está aí o site, também tem o meu site, quem quiser conhecer um pouco mais de mim, aqui o objetivo não é ficar falando de mim, mas falar do conteúdo em si, mas se alguém quiser e tiver curiosidade, pode seguir nas redes sociais, me seguir no LinkedIn, entrar no meu site, vai ser um prazer ter vocês conectados, tá bom? Hoje em dia eu dedico muito, mais, né, na verdade, a minha carreira de palestrante, né? Eu ajudo as empresas que estão passando por mudanças, essa parte de gestão de mudanças, inovação, futuro. Hoje, especificamente por conta dessa pandemia, eu tenho feito muitas palestras online sobre justamente essa questão de como lidar com as transições e com essas mudanças inesperadas. Mas essa é minha paixão, essa é minha vida, eu gosto demais de falar sobre mudança. Fiquei feliz de ser convidado para estar aqui com vocês para falar sobre isso. O nosso bate-papo é como as mudanças impactam os negócios e como agir e liderar em momentos de crise. É um momento que estamos vivendo, um momento de crise econômica, crise pandêmica, crise de
até mesmo uma crise emocional para muitas pessoas, e a gente vai estudar um pouquinho isso, como que as mudanças impactam os negócios e como também que a gente pode agir, né, nesses momentos de crise, especialmente os líderes, que seria o foco principal aqui do nosso bate-papo, tá bom? Bom, para quem quiser esse material que eu estou usando, esses slides, vocês podem fazer o seguinte, olha só, tá vendo esse QR Code que está aí? Tem o QR Code e tem um link também, que é o link do meu Linktree. O Linktree é aquela plataforma onde você disponibiliza outros materiais. Então, se alguém quiser tirar uma foto aí desse QR Code, ou digitar em algum momento, ou tirar uma foto desse slide para depois, né, para não se perder agora, esse é o endereço para você acessar esses meus slides, como também alguns outros materiais, entre eles um outro que eu vou citar agora há pouco, que também está disponível lá, tá bom? Então fiquem à vontade, os slides do jeito que eu estou usando aqui, eles estão lá, obviamente em PDF, também um material que a gente vai trazer como material complementar, mas está aí. Então fiquem à vontade para poder baixar esse material, tá bom? Vou deixar aqui mais um segundinho para quem ainda está copiando ou tirando foto. Esse aqui, então, é o nosso Linktree. Vamos lá, então. Bom, começando o nosso assunto, eu acho que essa foto representa bem o momento que estamos vivendo, tá? Tem situações na vida em que a única solução é manter a calma, respirar fundo e tentar fazer a coisa funcionar, né? Eu acho que essa foto ela é um pouco exagerada, mas ela representa bem o momento, ou seja, fazer o avião funcionar com ele já voando, né? Em pleno voo, você tem que sair de dentro dele, fazer ele voar, porque o motor parou. E eu acho que nós, profissionais, empresários, profissionais de recursos humanos, estão vivendo essa mesma situação, né? Não pode deixar o avião cair, mas ele está quase parando, então tem que fazer a hélice funcionar. Isso é um desafio muito grande, isso é uma missão muito grande para todos nós, para nós profissionais da área de gestão de pessoas e principalmente para os líderes, para os empresários que têm essa responsabilidade de mover, né, essa empresa, mover a empresa, mover os resultados em direção aos nossos objetivos, né? Mas eu gosto muito dessa frase do Mike Tyson, grande lutador americano, que ele diz assim, né? Todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na cara, né? Eu acho que essa frase representa bem também o momento, porque é muito fácil a gente pensar em planos, planejamento estratégico, planejamento de 5 anos, 10 anos, até você levar o primeiro soco na cara. E eu acho que o momento que a gente está vivendo é um momento do soco na cara, né? É quando você acaba deixando todos os planos de lado para poder agir meio que na sobrevivência, né? Então é isso que está acontecendo para as empresas, para muitas empresas, mesmo aquelas que estão prosperando no momento de crise, a gente vai falar sobre elas também, ainda assim elas estão deixando os seus planos originais de lado para aproveitar a oportunidade decorrente desse momento. Mas a maioria das empresas levaram um soco na cara no sentido negativo mesmo, levaram um soco na cara de ter que se reinventar, recriar, buscar ações emergenciais, fazer coisas inesperadas, justamente para dar conta de tudo aquilo que elas imaginavam ou até mesmo dar conta de outras coisas diferentes daquelas que elas imaginavam. Então, hoje é o momento de repensar planejamento estratégico, é o momento de colocar, às vezes, um botão de pausa em algumas ações que estávamos trazendo para priorizar outras e depois retomar. O ideal seria se conseguíssemos fazer a estratégia acontecer, apesar desse momento, o que não é uma ação muito simples, mas a gente vai estar trabalhando também para tentar esclarecer isso um pouco mais, tá bom? Bom, eu gosto muito de coisas antigas, na verdade eu me sinto uma pessoa vintage, uma pessoa retrô, não me sinto velho, mas como eu gosto de coisas antigas, eu gosto de trazer elementos do passado. Inclusive eu gosto tanto de coisas antigas que alguns amigos que estão aqui, temos bastante gente na sala, graças a Deus, alguns amigos sabem que eu tenho uma banda de rock. A minha banda só toca músicas dos anos 80, né? Seria o ideal para uma confraternização de final de ano da BRH, né, Carol? Olha que beleza. Uma banda só tocando anos 80 e a minha banda chama Playmobil Aquaplays, tanto que eu gosto de coisas antigas. E esse desenho aí que eu trouxe para vocês nesse slide, ele representa uma coisa antiga que acho que muita gente se lembra, pelo menos tem uma memória afetiva a respeito disso. Tem um desenho do Pica-Pau em especial, onde apareceu esse personagem, ele trabalhava numa companhia de telefone, e toda vez que ele caía do poste, ele dizia essa frase: em tantos anos, nessa indústria vital, é a primeira vez que isso me acontece. Eu não sei se vocês se lembram, aqueles que são mais antigos, talvez se lembrem aí dessa fala, e ela representa bem para a gente isso, né? Ela representa para a gente esse momento que estamos vivendo. Eu acho que muitos de nós estamos sentindo essa mesma experiência, a experiência do tipo, eu nunca vi isso antes.
E isso vai acontecer cada vez mais, viu, gente? Deus queira que não seja por motivos de vírus, que é algo difícil de trabalhar e que afeta vidas. Mas cada vez que passa, o nosso mundo será mais repleto de situações inéditas, situações inesperadas, situações em que a gente não imaginava o que poderia acontecer, imaginava o que viria a acontecer. Eu acho que esse exemplo da Covid-19 vem para fechar a década com um alerta muito grande. Nessa década, né, que fecha nesse ano de 2020, essa década ela trouxe muitas inovações, muitas tecnologias, muitas novidades, mas, por outro lado, ela também nos alertou que nós somos frágeis, que nós somos vulneráveis e que um vírus é capaz de destruir ou de atrasar uma série de planos. Então, é bom a gente se acostumar com essa realidade, tá, gente? Que nesse mundo vital, nessa indústria que a gente vive, sempre acontecerão coisas inéditas. Por isso que ser um eterno aprendiz, ser uma pessoa disposta a se reinventar o tempo todo é importante. Por isso que é importante falar de mudanças, independente da crise. Porque a mudança é uma constante. Dizem que a única certeza que a gente tem na vida é de que a gente vai morrer, né? Eu acho que muita gente pensa assim. Mas, na verdade, a gente tem duas grandes certezas na vida. Uma de que a gente vai morrer um dia, espero que daqui a muito tempo, e de que tudo vai mudar, porque a gente muda, a empresa muda, o ambiente muda, a economia muda. E saber lidar com mudanças passa a ser, então, um atributo essencial para o sucesso das empresas. Certamente, aquelas empresas que já sabiam lidar bem com mudanças estão tendo melhores resultados nesse momento do que aquelas que eram empresas mais estáticas, que são empresas mais estáticas, empresas com dificuldade de enxergar um novo oportunidade. Então, as empresas que sabiam e sabem lidar com mudanças, certamente elas estão tendo melhores resultados em função desse momento. Bom, então, já sabemos que somos eternos aprendizes e cada vez que passa, seremos mais eternos aprendizes. Mas essa crise que veio, que chegou agora, ela ativou um modo que eu tenho chamado de estado de emergência. Um modo em que muitas empresas precisaram se reinventar. Por exemplo, empresas que não entregavam em domicílio passaram a entregar, fazer delivery. Empresas que nunca venderam por WhatsApp passaram a vender por WhatsApp. Empresas que não tinham e-commerce passaram a vender através de marketplace, aplicativos e outros. Empresas que nunca trabalharam em home office hoje estão trabalhando em home office. Então, a gente percebe que estamos vivendo um estado de emergência que ativou uma série de práticas que para algumas empresas já eram práticas comuns e para tantas outras são novidades. Bom, a primeira coisa que eu posso dizer é o seguinte, que as empresas que estão se reinventando em função desse momento, elas estão de parabéns, porque é isso mesmo que tem que fazer. Elas têm que se reinventar. Se elas nunca venderam por aplicativo, e agora é o jeito, tem que vender por aplicativo. Se elas nunca trabalharam em home office, e agora precisam trabalhar em home office, é o jeito, vamos trabalhar em home office. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, seria muito bom se as mudanças elas surgissem antes do estado de emergência. Seria muito bom se as nossas empresas fossem capazes de identificar a mudança antes dela virar algo urgente, mas a mudança como algo importante. É claro que na vida cotidiana e comum, as pessoas preferem priorizar a urgência do que a importância. Elas preferem priorizar aquilo que grita, que fala mais alto, do que aquilo que é mais estratégico, aquilo que traz outras oportunidades. E esse é o preço que a gente paga no momento de hoje, certo? Aquelas empresas que já estavam experimentando home office, aquelas empresas que já experimentavam webinars, aquelas empresas que já vendiam online, aquelas empresas que já faziam delivery, elas certamente estão navegando muito melhor nessa tempestade do que aquelas que estão tendo que se reinventar, recriar, aprender e educar o seu cliente para essa nova realidade. Então, a primeira grande mensagem que eu queria deixar para vocês é essa. O melhor momento para mudar é quando a gente não precisa da mudança. Quando a gente precisa da mudança, a gente está atrasado. Toda vez que a gente fizer uma mudança só porque a água bateu no pescoço, a gente está atrasado. Então, esse é o primeiro grande alerta. Que essa crise sirva também de ensinamento para que a gente perceba a importância de inovar, de recriar, de pensar em novos caminhos, antes mesmo da necessidade emergencial dessas mudanças, entendem? Eu falo isso porque é muito mais difícil você recuperar resultados num estado de emergência do que você ter melhores resultados naquilo que já vinha numa crescente, numa onda que já vinha em formação. Então, a primeira grande mensagem que eu quero deixar é essa, né? Vamos aprender a mudar independente dos momentos de crise. Mas já que estamos numa crise, agora a mudança virou algo emergencial e necessário. Por que eu digo que o melhor momento de mudar é quando a gente não precisa da mudança? É como se fosse uma questão de saúde. Qual é o melhor momento para você cuidar da saúde? É quando você tem saúde.
Quando você está doente, qualquer ação que você faça, ela vai te deixar alguma sequela ou vai te dar mais trabalho. É o que está acontecendo nesse momento nas empresas, tá? Mas o que eu posso dizer para vocês, olhando pela perspectiva empresarial, Carol e todos os amigos que estão nos acompanhando, é o seguinte: essa crise, essa pandemia, ela fez um movimento que eu chamo de aceleração do futuro, ou uma antecipação de tendências. Eu chamo disso, mas isso não é novidade, não é uma novidade que eu inventei. Tem muitos pensadores, escritores, professores dizendo isso, e eu tenho defendido a ideia de que o coronavírus ele trouxe uma aceleração do futuro. Ou seja, alguns sinais, algumas tendências, algumas coisas que já vinham acontecendo num ritmo de crescimento um pouco mais linear, de repente foram antecipadas. De repente, o coronavírus chegou no meio do caminho e fez com que algumas coisas que pareciam que estavam acontecendo num ritmo fossem aceleradas. Como, por exemplo, essas aqui. O trabalho remoto que vinha numa crescente, de repente cresceu muito fortemente. A educação à distância, que já era uma realidade, agora é ainda mais real. As vendas online e por aplicativos, isso é muito claro, porque isso tem a ver com o mundo digital, é fácil de enxergar. Mas tem outras coisas também que vocês devem estar percebendo. Por exemplo, um pouco mais a preocupação com o consumo consciente. É claro que no momento que começou a pandemia, tem gente que foi no supermercado e acabou com o estoque de papel higiênico. Foi lá e acabou com o estoque de álcool gel, que não tem nada a ver com o consumo consciente. Mas, passado esse susto inicial, eu tenho visto um movimento de pessoas, claro que não são todas, mas um movimento crescente de pessoas pensando no minimalismo, pensando em como ter em casa apenas aquilo que serve. Tem gente que está aproveitando essa quarentena para organizar a casa e perceber que tem coisa demais sobrando. Então, é um momento em que essa tendência do consumo consciente se acelerou. Outra coisa que também era uma tendência e se acelerou é o apoio ao empreendedor local. Nunca antes se falou tanto nessa história do compre do pequeno, compre do mercadinho do bairro, compre daquela mercearia que entrega na sua casa, compre da quitanda, compra da pessoa que produz a máscara, né, de tecido. Então, esse apoio ao empreendedor local, que a gente chama no cenário de tendências e mudanças como globalização, e eu explico por quê, porque globalização é uma mistura de globalização com localização. Então, local ou localização é quando você consome coisas globais em algumas instâncias, mas coisas locais para poder apoiar a sociedade, né? Então, isso foi acelerado e também a gente percebeu uma aceleração na responsabilidade social, que não é novidade, já faz anos que a gente fala nisso, mas a gente percebe que muito se falava, nem sempre se fazia, e agora grandes empresas fazendo uma corrente de doação de coisas. Existem várias que a gente poderia citar, mas eu não quero tomar tempo e nem fazer merchan de nenhuma, mas empresas que estão mudando linha de produção para fazer coisas úteis para esse momento, empresas doando dinheiro, empresas apoiando a sociedade, empresas se unindo, né, para levar uma mensagem. Então isso é muito bacana, essa é a questão da aceleração do futuro. Então, o que eu quero dizer para vocês é que essa pandemia, ela trouxe para nós, em tantas coisas negativas, ela trouxe uma possibilidade de vislumbrar que aquilo que era tendência se transformou em algo real. Então, eu queria deixar uma segunda mensagem para vocês. A segunda mensagem é o seguinte: já que eu sou vintage, retrô e gosto de coisas antigas, a gente tem que ter olho de tandera. Você sabe o que é olho de tandera, Carol? Você tem ideia do que é isso ou não? Você é muito jovem para saber o que é olho de tandera, né? Então, talvez você já tenha ouvido falar por conta dos seus pais, né, dos seus avós. Olho de Tandera é lá dos Thundercats, né? A espada justiceira, onde o Lion dos Thundercats falava assim: espada justiceira, dê minha visão além do alcance. Então eu brinco dizendo que a gente tem que ter um olho de Tandera, ou seja, tem que ter um olhar além do alcance. E esse é a segunda grande mensagem que eu quero deixar para vocês. Mesmo no momento de pandemia, a gente tem que ter esse olhar de Tandera, esse olhar de tendências, para que a gente tenha um olhar além do alcance, porque vai acontecer outra crise. Não necessariamente uma crise pandêmica, espero que não seja, mas existem crises o tempo todo, crises econômicas, crises sociais, crises de tecnologia, disrupções em modelos de trabalho. E o que vai acontecer na próxima crise? O que vai acontecer é uma nova aceleração do futuro. Então, se a gente tiver um olhar bastante antenado ao que vem por aí, um olhar bastante antenado às coisas que estão acontecendo no mundo, e se a gente já começar a mergulhar nessas coisas, já começar a viver essas coisas agora, na próxima crise a gente já vai estar mais preparado. Então a gente tem que ter esse olhar de antecipar tendências, e é isso que as empresas precisam fazer. Bom, mas nesse momento de mudança disruptiva, de mudança turbulenta, a gente deixa essa questão. Temos uma escolha a fazer. O que nós queremos?
Nós queremos confrontar crenças e fazer mudanças significativas para o futuro, ou nós simplesmente queremos preservar o status quo, certo? Isso é uma pergunta importante, porque eu vejo empresas navegando nesses dois mares, trafegando nesses dois territórios. Tem empresa fazendo de tudo para preservar o status quo, ou seja, ela está até inventando uma coisa ou outra, vendo aquela coisa nova que ela está fazendo para a sua realidade apenas como algo transitório e passageiro, para passar da crise ela voltar a ser como era antes. Mas, gente, presta atenção, as coisas não voltarão a ser como eram antes. Na verdade, não tem como as coisas voltar como eram antes. Surge, a partir de agora, um novo normal. O normal agora é diferente. A economia é outra, a empresa é outra, a realidade é outra. Então, as empresas e os profissionais que estão vendo essa pandemia apenas como uma crise temporária, que ao passar por ela, tudo voltará a ser como era antes, infelizmente, estão redondamente enganados. Porque a gente não está aqui para poder defender o negócio com o olhar de que precisamos preservar o que já era. Mas nós estamos aqui para defender o negócio, o sucesso do negócio, o sucesso das pessoas, confrontando as crenças e fazendo as mudanças significativas para o futuro. Então, eu diria que essa primeira parte aqui da pergunta, confrontar crenças e fazer mudanças significativas para o futuro, é o que vai nos fazer transitar por essa crise e ter melhores resultados sustentáveis lá em frente. É claro que as empresas que têm uma cultura de mudança, elas têm mais facilidade. Um profissional de gestão de mudanças, professor de gestão de mudanças em grandes instituições e como palestrante sobre isso, uma pergunta que eu sempre escuto dos meus alunos, dos executivos, é o seguinte: Marcelo, como implementar uma mudança na cultura? Essa talvez, Carol, seja uma das perguntas que eu mais escute dos executivos e dos profissionais. É uma pergunta relevante e muito importante. Mas normalmente eu respondo essa pergunta, mas eu sempre devolvo uma outra pergunta, dizendo o seguinte: olha, você quer fazer uma mudança na cultura ou você quer fazer uma cultura de mudança? Eu gosto de fazer essa pergunta justamente para que sirva como uma provocação também para nós que somos de recursos humanos. Ou seja, mais importante do que mudar uma cultura é implementar uma cultura de mudança, uma cultura de agilidade, de velocidade, uma cultura de tentativa e erro, de prototipação, uma cultura de inovação. Porque quando a gente tem essa cultura dentro da empresa, a gente fica mais preparado para fazer as mudanças, quando elas surgirem, entendeu? Aquelas estruturas extremamente pesadas, aquelas estruturas totalmente lineares, aquelas estruturas extremamente regradas, com procedimentos e mais burocracias e mais burocracias, elas têm muito mais dificuldade de fazer as mudanças significativas para o futuro, ok? Então, a pergunta que eu faço nesse momento é essa: em qual esteira você quer estar? Eu gosto dessa analogia. A esteira aí, da esquerda que você está vendo, é uma esteira de academia. Talvez alguns de vocês conheçam na prática, alguns conheçam por foto. Espero que muitos conheçam na prática. E essa esteira da direita, muitos de vocês já devem ter visto, é uma esteira de aeroporto chique, essa aqui é do aeroporto de Guarulhos. Ela une lá o terminal 2 ao 3. Então, é a esteira que te leva para frente. A diferença das duas esteiras é justamente isso. A esteira da academia, ela te empurra para trás, a esteira do aeroporto, ela te empurra para frente. E eu faço essa pergunta: em qual esteira você quer estar nesse momento? Se você vê essa pandemia como uma esteira que te empurra para trás, você vai ter que correr muito, fazer muita força, ter que correr mais do que a crise para não ser jogado para trás. Agora, se você vê esse momento como uma esteira que te empurra para frente, ou seja, como uma oportunidade de reinventar o negócio, reinventar formas de vender, reinventar formas de trabalhar, reinventar formas de desenvolver as pessoas, reinventar a maneira de atender o cliente, de trabalhar com seus fornecedores, certamente você vai estar prosperando com mais possibilidade e se preparando mais rapidamente para o futuro. Você vai chegar mais rápido nos seus resultados. Então, a terceira grande mensagem que eu quero deixar é o seguinte: quando chega uma mudança forte, não é para brigar contra ela, é para você pegar carona, né? Essa é a terceira grande mensagem que eu quero deixar para vocês. Bom, muitos de vocês já devem ter ouvido falar em VUCA, né? É tão falado nisso. Hoje, inclusive, já se fala em VUCA, com H no final. Não sei se isso é novidade para alguns, porque VUCA quer dizer volátil, incerto, complexo e ambíguo. Você fala: como assim, Marcelo? VUCA não bateu. É porque é em inglês, viu, gente? Em português é VICA. As 4 letrinhas, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Mas eu falei de VUCA com H no final, porque hoje já falam que o ambiente em que vivemos, ele também é hiperconectado. Então, além de volátil, incerto, complexo e ambíguo, a gente também vive um momento de hiperconectividade, que acelera ainda mais esses 4 elementos. Mas vamos nos prender nesse 4. Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar nisso. Isso representa como que é hoje o mundo dos negócios, o mundo das empresas, enfim. O mundo é volátil, incerto, complexo e ambíguo.
está aqui escrito, não vou me dedicar tanto tempo explicando cada um deles. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, talvez seja novidade para alguns, que existe uma possibilidade de colocar isso dentro de uma matriz, e quando você cruza a previsibilidade dos resultados das nossas ações hoje, ou seja, vou fazer algo e o que vai dar de resultado. Quando isso é altamente previsível, está aqui em cima no mais. Quando é pouco previsível, está aqui embaixo no menos. Eu estou falando no eixo Y, que é o eixo vertical. Agora, o eixo horizontal, né, que é o eixo da abscissa aqui, é o conhecimento sobre a situação, mais e menos, vocês estão vendo aí? Então, se tem uma situação da qual eu conheço muito bem o que está acontecendo, é mais. Quando eu conheço pouco o que está acontecendo, é menos. Por que eu estou mostrando isso, Carol e demais amigos, tantas pessoas, 102 pessoas nos acompanhando agora? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, muitas pessoas dizem assim, o que a gente está vivendo agora é o momento VUCA? Eu já respondo. O momento VUCA é tudo que a gente está vivendo hoje no mundo. O mundo ele é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Mas essa crise pandêmica nossa, ela é muito mais VU ou VI, né? Do que VUCA. Ela é mais VU do que VUCA. Por que eu estou dizendo isso? Porque o momento que a gente está vivendo hoje, a gente conhece a situação, a gente já sabe qual é a doença, a gente já sabe o potencial dela, a gente já sabe, inclusive, que ainda não tem um tratamento claro, apesar de tantas discussões sobre hidroxicloroquina, ainda não existe vacina, a gente sabe de todas as dificuldades, então a gente conhece a situação. Conhece tudo? Não, mas conhece bastante. O que a gente não conhece direito é o que vai dar no futuro? Quais são os grandes resultados que isso vai trazer? A gente pode predizer, pode fazer um exercício de futurismo, mas não temos certeza. Então, aqueles que dizem que a gente tem certeza dos nossos resultados, vão dizer que a gente está vivendo um momento de volatilidade. E aqueles que dizem que a gente não tem tanta previsibilidade dos resultados, que também é muito aceito, vão dizer que a gente está num momento de incerteza. Então, eu diria que o momento de hoje, ele é mais de volatilidade e incerteza do que complexidade e ambiguidade. Por que eu estou dizendo isso, amigos? Porque existe entre aspas, um antídoto para o VUCA, que é o VUCA Prime, que são as ações que nós devemos fazer para conseguir navegar bem nesse horizonte VUCA, que são essas palavrinhas em azul aqui. Para combater a volatilidade, a visão do futuro. Para combater a incerteza, entendimento dos efeitos. Para combater a complexibilidade, clareza sobre o presente. E para combater a ambiguidade, tem que ter agilidade. Eu vou me focar nessas duas que eu selecionei através desse círculo, desse arco aqui verde. O que quer dizer? Que nesse momento de volatilidade e incerteza, o que as empresas têm que fazer, Carol e meus amigos que nos acompanham? A gente tem que trabalhar o entendimento dos efeitos e a visão do futuro. Então, o que quer dizer isso? É uma visão muito prática. Quer dizer que a gente tem que trabalhar o hoje, entender o que a gente está fazendo, o impacto que isso vai dar, mas não pode perder o olhar do futuro. Veja bem, por que eu estou dizendo isso e trazendo isso até de maneira, vamos dizer, didática e conceitual, para que a gente possa ter evidências de que isso funciona. Mas por que eu também estou trazendo isso para a discussão recente, atual? Porque é o seguinte, tem um monte de empresa que, para se salvar nesse momento de crise, elas estão tomando ações, muitas ações importantes para reduzir custo, para aumentar a liquidez do caixa, mas que, por outro lado, estão comprometendo seriamente o futuro. Quero um único exemplo, poderia dar vários. Empresas que estão demitindo pessoas e, entre elas, demitindo seus talentos. Entendeu? O que elas estão fazendo? Elas estão sabendo dos efeitos atuais, sabem que tem que reduzir custo, tem que isso e aquilo, mas estão deixando de olhar o impacto disso no futuro, porque essa crise vai passar. Quando ela passar, não vai tudo voltar exatamente como era antes, como eu já disse, mas ela vai passar. A gente não sabe quando vai passar. Algumas pessoas dizem que até setembro a gente sente os efeitos da pandemia, até o final do ano sente os efeitos na economia, mas alguns economistas dizem que durante 2 anos, Carol, a gente ainda vai sofrer um pouco os impactos econômicos em alguns segmentos específicos por conta dessa crise. Então a gente não sabe exatamente quando isso vai passar, mas vai passar. E já que vai passar, a gente tem que estar preparado para o pós-corona. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, e isso que tem a ver com como gerenciar as empresas nesse momento de mudança, é isso. Tome cuidado para que você não destrua o seu futuro por decisões erradas no presente. Tome cuidado para que a gente, na intenção de cortar a gordura, também corte a carne. Cuidado para não buscar um resultado deixando um rastro de sangue pelo caminho. Eu vejo muitos líderes, muitos empresários fazendo isso. Eles são muito bons para buscar resultados e assim fazem, mas deixando um rastro de sangue pelo caminho. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, para navegar bem nesse momento de volatilidade e incerteza, a gente tem que ter um olhar muito para o hoje,
entendendo os efeitos, mas também um olhar atento para o futuro, do que a gente quer ter no pós-crise. Tá? A gente chama isso de gestão ambidestra. Ambidestria é escrever bem com as duas mãos, né? Então a gente tem que ter uma mão da execução, do hoje, do custo, mas tem que ter uma mão também de futuro, de inovação, de resultado, de melhoria do que vem depois. Tá? Então a gente tem que saber escrever bem com essas duas mãos, essa gestão ambidestra, nessa ambidestria, que é o que vai garantir a sobrevivência das empresas. Bom, nesse momento surgem várias notícias boas e ruins. Aqui temos algumas notícias ruins, que eu não vou ler todas, justamente para não fazer nenhuma, não deixar ninguém triste aqui. Mas olha só, temos alguns exemplos de notícias ruins. Essa aqui me assusta muito, o Banco Mundial prevê queda de 5% do PIB do Brasil. Se isso realmente acontecer, espero que eles estejam errados. Se isso acontecer, vai ser o pior PIB desde 1902, que quando começou a medir o PIB no Brasil. Entendeu? Então a gente sabe do impacto econômico negativo, a gente sabe disso, não estou aqui passando a mão na cabeça de ninguém dizendo, olha, a situação não é tão crítica, é crítica, tá? Ela é difícil, mas é uma criticidade temporária, que quando a gente conseguir passar por ela, se a gente conseguir passar firme por ela, a gente vai estar mais rápido, mais sagaz, com menores custos, a gente vai estar mais inovador, entendeu? Mas do mesmo jeito que tem notícia ruim, tem notícia boa. Vamos lá, olha que notícias boas. Tem várias coisas, notícias relacionadas ao meio ambiente, empresas participando dessa mudança positiva do mundo, empresas abrindo vagas, né, por conta do seu negócio que está sendo impactado positivamente, e pessoas de forma muito gentil, generosa, se colocando no lugar dos outros, ajudando. Então, a gente perceber que mesmo uma pandemia dessa traz coisas positivas. Isso é para trazer para a gente essa reflexão, gente, que no momento difícil também tem oportunidades, que a gente depende de como a gente quer enxergar, como você quer ver isso. Mas eu tenho uma boa notícia. Os economistas estão dizendo que essa crise ela vai passar por um efeito que a gente chama de economia em V. O que é economia em V? É aquela que tem uma queda nos resultados econômicos rápida, mas ela tem uma subida rápida. Isso chama economia em V. Porque tem a economia em L, que é aquela que cai e você não sabe quando vai recuperar, então ela fica muito tempo ruim, a economia em L, e tem a economia em U, que é aquela que cai devagarinho e depois sobe devagarinho. Tá? A economia em V, ela cai rápido, mas ela sobe rápido. Agora, o quão rápido é isso? Aí depende de cada negócio, de cada segmento. Tenho uma notícia para aquelas pessoas que têm essa visão, assim, sabe? Essa visão de a China criou o vírus para destruir o mundo, a China quer dominar o mundo, que não sei o quê. Uma visão assim de conspiração, que não sei se é verdade, não é? Discutir isso, mas eu quero dizer o seguinte, esse gráfico que você está vendo aqui é da economia da China, só para você saber. Porque é a economia que está mais se recuperando rapidamente. Vai ser igual para as outras? Não sabemos se vai ser tão rápida quanto a China. Mas o que os economistas todos dizem é que vai ser também em V. Então isso quer dizer que no Brasil, se a gente conseguir segurar firme nessa queda, daqui a pouco vai subir. Vai subir rápido. Agora, o rápido é o quê? 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos? Aí depende de cada negócio. É isso que eu quero mostrar para vocês. Nesse momento, existem 4 tipos de empresas. 5, na verdade. O 5º tipo de empresa, que é aquela que não aconteceu nada de mais nem de menos, ficou igual, existe, mas são poucas. Então eu trouxe essas 4 aqui. Tem empresas que a demanda aumentou na crise e deve manter em alta. Um exemplo disso é essa empresa aqui, a empresa Zoom. Por conta da crise, a Zoom vendeu milhares de licenças. E depois da crise, ela vai continuar alta. Tem muita gente que não conhecia, ainda agora passou a conhecer e vai continuar usando. Talvez menos, mas vai continuar usando. Então, ela vai continuar em alta. Então, alguns segmentos específicos de telemedicina, de teleconferência, curso online, vivem essa realidade. Tem aquelas empresas que a demanda aumenta na crise e depois deve estabilizar. O gráfico aqui no cantinho esquerdo, ela mostra um pouquinho isso. Ela aumenta, depois ela estabiliza. Como, por exemplo, supermercado, que teve um boom de venda, máscara protetora, álcool gel, que cresce um pouquinho, mas depois estabiliza. E tem essas abaixo da linha, que são aquelas que a demanda caiu, mas deve recuperar rapidamente, que representa melhor o gráfico V. E tem essas que a demanda caiu e deve recuperar lentamente. Tá? Essas que estão em vermelho, eu posso citar exemplos. Por exemplo, demanda caiu e deve recuperar rapidamente. É produto de beleza, roupa, eletrodoméstico, que as pessoas pararam de comprar, ou compram menos por conta da crise, menos dinheiro, mas assim que tudo melhorar, pode ser que volte a comprar. E pode ser que volte até a comprar pelo sentimento que a gente chama de autoindulgência. Do tipo, eu mereço, agora que eu me segurei, agora eu mereço comprar uma
TV nova, então pode ter esse efeito. Agora, tem empresas que, infelizmente, a demanda caiu e devem recuperar lentamente, que é no caso das companhias aéreas, das agências de turismo, né, cinema, teatro, porque muitas pessoas ainda vão ter medo de aglomeração, vão ter medo de viajar, vão ter medo de ir num lugar que tem bastante gente, então essas vão demorar um pouquinho, tá? Bom, rapidinho. Essas que estão em verde, o que elas têm que fazer? Elas precisam cuidar bem da logística, da entrega, cuidar bem do cliente, porque já que elas cresceram, essa é a chance de fazer bonito. E se elas fizerem feio agora, isso vai durar por todo o tempo na imagem dela. É a hora de ser ética, não é ficar aumentando o preço só porque a demanda aumentou, entendeu? Agora, e as de baixo? As de baixo tem que fazer aquela tradicional cartilha de reduzir custo, conter custo, utilizar as medidas provisórias dentro da possibilidade para preservar emprego, mas reduzir custo. Então, é a cartilha que a gente conhece, repensar processo, tá? Mas vale a reflexão que toda mudança gera transtorno. É quando você vai construir uma casa. Você vai construir uma casa, é transtornante, mas depois a casa, se o pedreiro for bom, a casa fica boa. A mesma coisa é fazer uma reforma numa casa em que você está morando na casa. É um caos, né? Não sei aqui quem já passou por isso, mas é um caos. É horrível você morar na casa em reforma. Mas, passada aquela obra, a tendência é você ficar feliz com uma casa melhor. É isso que acontece no momento de pandemia. É isso que acontece no momento de mudança inesperada. A gente tem um estado atual e tem um estado lá em frente que é onde a gente quer chegar. O que está acontecendo é esse estado de transição em que tem uma pioria de resultados. A gente, inclusive, Carol, a gente apelida esse estado de transição de Vale do Desespero. É o nome que a gente dá para isso. Porque ele representa um vale e é de desespero. Existe choro e ranger de dentes. Mas o que a gente espera é que depois disso as coisas melhorem. Mas não é só esperar no sentido da esperança. É o esperar no sentido do executar, do fazer. É isso que eu quero chamar a atenção. Se a gente quer chegar num estado melhor, com desempenho melhor, com resultados melhores, a gente tem que aproveitar esse estado de transição para arrumar a casa, para trazer novos elementos, novas práticas, para que depois, passado esse estado de transição, a gente seja mais rápido, mais veloz, com menos custo, mais inovador. Aí o resultado vai ser melhor. O difícil é conseguir sobreviver nesse momento. Mas para sobreviver, a gente tem que fazer bem essa cartilha da redução de custo, de cuidar bem do psicológico, do emocional, para trabalhar bem com as pessoas, com a liderança. Entende? Então, essa é a chamada curva da mudança. Bom, o que a gente faz, então, nesse momento de vale do desespero? Todas as empresas elas têm essas 4 dimensões. Dimensão financeira, dinheiro, né, lucro, resultado. Ela tem a dimensão clientes, que tem a ver com mercado, vendas, marketing. Ela tem a dimensão de processos, que é comprar mercadoria, administrar o dia a dia, cuidar da logística, cuidar do estoque. E tem as pessoas, que tem a ver com a liderança, com a produtividade das pessoas, que é quem realmente faz tudo isso acontecer. Carol, eu faço uma comparação, digo que isso aqui é uma árvore, sabe? Finanças é o fruto que você colhe. Clientes é o quão frondosa é a sua árvore. Se for bastante frondosa, tem bastante finanças, tem bastante lucro. Processo é a robustez da árvore, né? Quanto mais robusto forem os processos, mais sustentáveis, mais clientes e mais resultado teremos. Agora, o que é a raiz da árvore, a gente já sabe, né? São as pessoas, são elas que sustentam isso tudo. Então, no momento de crise, a gente tem que trabalhar nessas 4 dimensões. De que forma? A gente tem que fazer a cartilha funcionar. Controlar finanças, certo? Evitar gastar dinheiro com o que não precisa, adiar o pagamento do que for possível. A gente tem que se aproximar dos clientes, olha que bacana, porque os seus clientes também estão com problemas, a maioria deles. É hora de procurar saber como eles estão, tentar ajudá-los, tentar resolver o problema deles, aproximar-se da dor desses clientes para que a gente consiga também ganhar esse coração de fato deles. Porque nesse momento as emocionalidades ficam mais afloradas e se você for próximo do seu cliente, você ganha a lealdade desses clientes para agora e para o futuro. A gente tem que simplificar processos, então reuniões que eram feitas presenciais obrigatoriamente estão sendo feitas com sistemas online, mas que continuem muitas delas sendo online, voltarão a ser presenciais no futuro, tá? Simplificando processos, repensando se precisa de tudo mesmo, se precisa de tudo aquilo. Então é hora de trabalhar nisso e é hora de liderar as pessoas. Aí, Carol e demais amigos que estão nos acompanhando, temos 102 pessoas nos acompanhando, é importante a gente entender o seguinte, que está aí o grande X da questão, liderar as pessoas. Porque se as pessoas são a raiz dessa árvore que sustenta tudo, inclusive as finanças, se não tiver uma boa liderança das pessoas dentro das empresas, o restante fica prejudicado. A gente não vai saber controlar bem os custos, não vai saber se relacionar bem com os clientes, não vai conseguir simplificar processos se as pessoas não estiverem preparadas e dispostas para enfrentar esse momento.
Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Mas liderar pessoas no momento de mudança não é fácil, porque nós somos pré-programados para resistir à mudança. Isso é neurocientífico. O cérebro humano, apesar dele ser neófilo, ou seja, ele adorar o novo, ele gosta da novidade, mas ele prefere viver os caminhos que ele já conhece. Ele prefere fazer os roteiros que ele já conhece. Então, como somos pré-programados para resistir às mudanças, nós, que somos de RH, os líderes, temos uma grande responsabilidade e uma grande dificuldade, que é fazer as pessoas trafegarem, transitarem bem nesse momento de mudanças, apesar das resistências. E para isso tem uma fórmula. Vamos chamar a resistência de R. E vamos chamar o IVP de insatisfação, visão e passos, ok? Ou processo. Então, vamos dizer o seguinte, a resistência das pessoas nas empresas, essa resistência passa a ser menor, ela é menor, quando a gente cumpre esse roteiro chamado IVP. É um roteiro nessa ordem mesmo. Então, uma dica para quem é de RH, uma dica para quem é líder. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente tem que mostrar para as pessoas a insatisfação com o momento, ou seja, que o momento também não está fácil para ninguém, que a empresa também está passando as suas dificuldades, que a situação de todos não é fácil, a situação do cliente não é fácil, a situação do fornecedor não é fácil. Porque a verdade é essa, se as pessoas não enxergarem o momento como uma necessidade de mudança, elas não mudam. Então, para que as pessoas mudem, tem que ter uma mudança dessa visão da situação para que ela perceba, de fato, isso precisa mudar. O John Kotter, que é o pensador da administração e das mudanças, ele fala que tem que gerar um senso de urgência das mudanças. O que é isso? É trabalhar a insatisfação. Mostrar para elas que a situação está difícil, mostrar para elas que a gente está fazendo de tudo para manter, preservar pessoas, resultados, clientes e tudo mais, que a situação não é fácil para ninguém. Porque se as pessoas olharem e falar, não, isso é só uma gripezinha, isso é uma bobagem, elas não vão aderir ao movimento de mudança. A mesma coisa o que vem na sequência, visão. Então, o I é insatisfação, Carol, V é visão. O que quer dizer isso? Visão. Do mesmo jeito que eu tenho que ajudá-las a perceber que o momento não é fácil, eu tenho que mostrar para elas aonde queremos chegar, qual é a visão, para onde vamos, o que a gente quer com os nossos resultados, que resultados nós queremos, o que nós queremos alcançar, as coisas boas, inclusive, que a gente está buscando com as nossas ações. E só depois disso que vem o P, que são os passos, que é o processo, que é o passo a passo. Por que eu estou falando isso, meus amigos? Porque, olha só, muitas empresas cometem erros nesse momento. O que elas fazem? Elas comunicam para as pessoas só os passos. Elas chegam nas suas equipes e falam assim, olha, gente, a partir de agora a gente vai fazer isso, isso e isso, beleza? A gente vai trabalhar de forma assim, ok? A gente vai mudar de vender, de trabalhar. Ou seja, eu estou dizendo o quê? Os passos. Eu não estou gerando insatisfação e visão. Então, se eu quero trabalhar essa resistência nas pessoas e minimizá-la, eu preciso cumprir esse roteiro. Preciso mostrar exatamente qual é a situação que vivemos, o quão difícil ela é. Temos que mostrar para onde vamos, o que queremos com as nossas ações, o que queremos com os nossos resultados. E somente depois eu vou dizer as ações que nós vamos tomar. Um roteiro sequencial, tá certo? Por quê? Vejam bem, não existe mudança de comportamento se não houver antes mudança de pensamento. E a mudança de pensamento é o processo. A mudança de pensamento é o I e o V, é a insatisfação e a visão. Então, se eu não trabalhar bem essa forma de pensar, as ações serão muito mais difíceis, entende? Então, essa é uma outra dica que eu quero deixar para vocês. No momento de mudança, trabalhe muito bem essa comunicação, trabalhe muito bem essa forma de abordar as pessoas em relação às necessidades de mudança. E tem um professor que eu amo, um escritor também, o Pedro Mandelli, ele foi meu professor na Fundação Dom Cabral, eu tenho a alegria de ser colega dele. E num dos livros dele, Muito Além da Hierarquia, ele fala essa frase, transparência não é falar tudo, é falar rápido. Então, o que eu quero dizer com isso? Nessa hora é a hora de ter uma comunicação transparente. Mas o que é ter uma comunicação transparente? É sair falando tudo? Não necessariamente. Tem coisa que você não pode falar. Nós que somos recursos humanos sabemos muito bem disso. Que essa conversa fica entre nós, mas é verdade. Tem coisa que não é para sair falando. Por exemplo, a empresa está planejando demitir 50 pessoas. Eu vou sair falando agora? Talvez não seja a hora de você falar. Então, transparência não é falar tudo. Transparência é falar rápido. O que é isso? Falar rápido aquilo que as pessoas têm que saber. Então, qual que é o efeito negativo de uma crise? Normalmente surge rádio corredor, rádio peão, né? Existe muita fofoca. E por quê? O que é a fofoca? O que é a rádio peão? A rádio peão ela não é transmissora, ela é retransmissora da rádio executiva. Normalmente é uma coisa que vazou por meios indiretos e as pessoas vão criando um monstrinho e vão criando uma calamidade na comunicação em função disso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o que não é para falar agora, não fala. Não fala nem para o seu melhor amigo, porque o seu melhor amigo pode ter um outro melhor amigo, beleza? Mas aquilo que é para as pessoas saberem, diga rápido.
Se a empresa vai tomar uma decisão e as pessoas precisam se envolver nisso, diga rápido. Mas diga rápido de um jeito estruturado. E esse é o segundo material que eu quero compartilhar com vocês. Alguns de vocês já têm, eu vi que alguns da BRH especificamente já têm esse material, mas para quem não tem é o seguinte, olha, lá no meu Linktree, além dos slides dessa palestra, tem também esse roteiro para planejar a comunicação nas mudanças difíceis. Um roteirinho. Toda vez que você for comunicar com as pessoas, seja verbalmente, seja o líder fazendo uma reunião com a equipe, seja num quadro de aviso, seja num grupo de WhatsApp, enfim, toda vez que você for construir um roteiro de uma comunicação, ela tem que ser roteirizada, ela não pode ser improvisada. E esse roteiro foi desenvolvido por a Universidade da Mudança, uma criação minha, obviamente baseada em inúmeras teorias, óbvio, né? Esse doido do professor, mas que vai te ajudar muito, tá bom? Então, para a gente não entrar nela aqui, Carol, que não é o objetivo, fica aí como um bônus. Quem entra no Linktree vai poder baixar lá gratuitamente e seguir esse roteirinho. Tem até um videozinho meu lá explicando como é que tem, tá bom? Bom, já estamos partindo para mais para o finalzinho, então vale a gente dizer o seguinte, quais são os atributos que os líderes precisam trabalhar nesse momento? Um deles é trabalhar a questão da confiança. Esse livro do Stephen M. Covey, quem conhece o Stephen Covey, que é o escritor daquele livro, dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, não confunda, esse é o filho dele, o Stephen M. Covey. E ele escreveu esse livro que ele fala o seguinte, olha que bacana. Se a empresa tem alto nível de confiança, ela tem mais velocidade e menor custo. Claro, porque ela perde menos tempo, a comunicação flui, as coisas acontecem. Precisa de menos controle, menos mecanismo de controle, menos carimbo, menos 3 vias assinadas, menos e-mail com cópia. Entendeu? Agora, se existe uma empresa com baixo nível de confiança, ela fica mais lenta e com mais custo. Ou seja, tudo precisa de assinatura de não sei quem, precisa disso, daquilo, cópia para não sei quem no e-mail, falar 3 vezes para garantir que entendeu. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o que a gente precisa nesse momento de crise? A gente precisa ser veloz e ter baixo custo. Em outras palavras, precisamos ter um alto nível de confiança. É claro que confiança não se constrói do dia para o outro. As empresas cujos líderes já tinham a confiança de suas equipes estão navegando muito mais facilmente por esse momento. As empresas cujos líderes não tinham confiança das suas equipes vão ter mais dificuldade. Mas ainda assim é hora de trabalhar com confiança. Como? Transparência. Principalmente transparência na comunicação, já falei sobre isso. Outra coisa, outra dica importante, foque também no futuro. Já falei sobre isso. Ou seja, se a gente ficar focando só na redução de custo atual tal, e esquecer que isso vai passar e a empresa tem que estar preparada em frente, pode ser que eu corte o que não precise, demita quem não precise, pode ser que eu deixe de fazer coisas importantes, deixe de desenvolver pessoas, que também esse é um momento importante de desenvolvimento. Então, foque também no futuro. Isso é uma outra dica importante para os líderes. Outra dica é essa. Eu costumo dizer, né, e eu já vi muita gente dizer isso, que liderança nada mais é do que gente cuidando de gente, né? Mas eu faço essa indagação, e quem cuida do líder? Nesse momento de crise, de tanta fake news, de tanta notícia boas e muitas ruins, de tanta briga política, de tanta discussão que às vezes gera mais estresse do que resultado, eu vejo muitos líderes se descuidando da saúde, descuidando do emocional, descuidando dessa relação de confiança com a equipe. Então, talvez esse aqui poderia ser o primeiro slide. Mas como não está numa ordem de importância, vale refletir o seguinte, que se o líder não cuidar de si mesmo, não cuidar da sua motivação, da sua inteligência emocional, do seu autocontrole, se ele não cuidar da sua comunicação com as outras pessoas, se ele não souber fazer uma análise de tudo que vem até ele, o que vale a pena, o que não vale, fazer uma curadoria, se ele não tiver uma análise crítica das notícias, principalmente das fake news, ele não vai conseguir trabalhar nesse futuro, porque ele vai viver num luto permanente, sabe? O luto permanente. Ele vai ficar chorando e lastimando pelas perdas em vez de enxergar possibilidades de mudança. Então, nós de RH também temos uma responsabilidade, meus queridos amigos, que é ajudar a cuidar desse líder. E nós de RH ficamos numa situação tão difícil, né? Porque a pergunta que vocês devem fazer é o seguinte, quem cuida de nós, né? Quem cuida de nós que somos de RH? Mas a gente tem essa responsabilidade de cuidar dos líderes porque eles cuidam das pessoas, certo? Então, em resumo, para a gente poder sintetizar e já partir para o final, os líderes têm que agir na turbulência, já falei, ter uma comunicação transparente, tem que fazer uma boa gestão da mudança, tem que cuidar de si, tem que conquistar confiança, porque isso é um atributo permanente, e tem que focar o futuro. Decisões erradas ou mal pensadas apenas com foco no presente. Tá? Para a nossa reflexão final, eu queria trazer uma frase do Nietzsche, o grande filósofo alemão. Eu brinco dizendo que parece que ele comeu uma andorinha e deixou o rabo para fora da boca, né? Porque assim, haja bigode no Nietzsche, né? O Nietzsche, ele, num dos livros dele, assim falou Zaratustra, ele traz essa reflexão para a gente, muito importante.
Há momentos em que o homem precisa ser mais que o homem, precisa ser um super-homem, combater os seus inimigos. E o Nietzsche diz pra gente onde estão esses inimigos. Ele fala que estão principalmente no próprio interior. O Nietzsche fez o favor de dizer pra gente quais são esses inimigos. Ele cita 4. Ele diz que os grandes inimigos do homem são a ignorância. A ignorância é o não saber. Não saber não é pecado. Mas não querer saber num ambiente de informações disponíveis é um pecado. Então, a ignorância é um inimigo. A arrogância. A arrogância é a antítese da ignorância. A ignorância é o não saber. A arrogância é achar que só você sabe. Entendeu? Então, a arrogância do tipo, eu que sei, eu que tomo decisão sozinha, minha equipe não tem que seguir o que eu mando, eu não preciso aprender nada novo, isso é um grande inimigo do homem. O inimigo do homem é a preguiça de tentar fazer diferente, a preguiça de buscar outras alternativas, a preguiça de pegar o WhatsApp que seja, mandar uma mensagem para o seu cliente perguntando se ele está bem, certo? E o medo, né, que é o 4º inimigo do homem, talvez o mais poderoso deles, porque o medo ele inibe, ele engessa, ele trava as pessoas. E eu vejo que nesse momento esse é um dos principais inimigos que temos. O medo, a insegurança, a incerteza. Mas é isso que eu quero dizer para vocês. Cada vez que passa, viveremos num mundo de incertezas. Porque se o medo é a necessidade de certezas, a gente tem que aprender a mudar sem as certezas. Porque a gente não sabe bem o que vai acontecer no pós-corona. Tem os gurus dizendo, não sei o que, pós-corona, mas é tudo especulação, é tudo predição, não é certeza. Mas isso não é só por conta da crise corona. Isso é uma realidade do VUCA, ou VUCA com H no final, como eu disse. Ou seja, cada vez que passa, o mundo será mais incerto. Então, se a gente quiser fórmulas prontas, se a gente quiser certeza para tudo, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então, essa talvez seja a nossa mensagem final. A gente tem que aprender a mudar sem as certezas, a testar, a experimentar, a buscar apoio de outras pessoas, se relacionar com outros colegas, empresários, outros colegas de RH, fazer novas experiências, buscar novos caminhos, ouvir novas pessoas, para que a gente possa aprender a mudar sem as certezas. E por falar em medo e certezas, Carol, eu fecho com esse slide. É uma frase do Fyodor Dostoiévski, que também é um filósofo russo, mas muita diz que essa frase é do Rubem Alves, porque na verdade o Rubem Alves trouxe essa frase num dos livros dele. Então deixamos aí como se fosse uma biautoria. E essa frase é tão importante para mim, Carol, porque quando eu resolvi fazer uma grande mudança profissional na minha vida, eu fui pedir conselho de um professor que eu tive na Fundação Dom Cabral, que muitos de vocês conhecem, que é o professor Mário Sérgio Portela, ele foi professor de ética. Hoje somos colegas, mas ele foi meu professor. E ele conversou comigo sobre essa mudança de carreira, me deu um livro, Qual é a Sua Obra? Um livro de educação. Mas dentro desse livro tinha um marca-página que tinha uma frase escrita no marca-página. Não na mão dele, uma frase já impressa. E a frase é essa que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Somos assim, sonhamos o voo, mas tememos a altura. Para voar é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio, porque é só no vazio que o voo acontece. O que é o vazio? O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Mas é isso que tememos, o não ter certezas. Por isso que trocamos o voo por gaiolas. E as gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Então eu queria terminar deixando essa mensagem para a gente. Que se a gente vive num ambiente de incerteza, que a gente aprenda a voar nesse espaço de incerteza, em vez de ficar presos em gaiolas, que só vão nos engessar, que só vão tomar nosso tempo, que só vão tirar da gente essa emocionalidade positiva para fazer as mudanças que nós precisamos. Então, a todos vocês, que a gente possa voar alto, ajudar nossas organizações a voarem alto e, principalmente, ajudar as pessoas a mudarem e voarem cada vez mais alto. É isso aí, Carol. Sensacional. Obrigado. Adoramos. Eu adorei. Tenho certeza que todo mundo adorou, porque é tão esquisito, a gente não vê a cara das pessoas, né, Marcelo? Fica eu, você olhando para minha e a gente entende que tá todo mundo adorando, até porque a gente tem mais de 100 pessoas. Sim. E eu que quando não tá interessante, as pessoas vão saindo. E quando tá muito interessante, vai aumentando. Opa! Aumentou. Então, eu agradeço imensamente a sua participação. Vou fazer algumas perguntas rapidinho. Tem muita gente elogiando, você deve estar vendo aí. Agora sim, obrigado. Agora eu entrei no chat, obrigado. Muitos elogios, todo mundo falando muito bom, mas deixa eu agora ler as perguntas que fizeram para você. Uma delas, a Mari Queiroz, ela fez. Visão de futuro. Como desenvolver essa habilidade? Qual é para quem tem muita dificuldade em ter previsibilidade das coisas? Olha que bacana. Olha, tem duas dimensões que a gente tem que olhar nisso aí, tá? Dimensão uma que é interna e outra que
externa, vamos dizer, né? Só por questão didática explicar dessa forma. Interna são os próprios bloqueios e barreiras, né? Tem gente que tem essa dificuldade de visão de futuro porque ela é uma pessoa que prefere as certezas. Quanto mais certeza a gente preferir, menos olhar para o futuro a gente tem. Porque o que é a certeza? É uma repetição do passado. Basicamente isso. Então, se isso é um problema interno, do tipo, olha, talvez ela esteja falando isso porque ela conhece pessoas assim, líderes assim, né? Então a gente tem que começar a trabalhar com essas pessoas de maneira mais individualizada, né? Mentoria, coaching, sei lá, alguma coisa, ou capacitações, treinamentos, que trabalhem essa questão mais comportamental, o desenvolvimento comportamental mesmo, tentando ajudar as pessoas a entenderem que a mudança, os novos roteiros precisam de tentativa, erro, prototipação, enfim, de querer acertar sempre apenas seguindo roteiros, porque é uma coisa que eu sempre digo, Carol e demais amigos, nesse mundo de incerteza, a única certeza que a gente tem é de que se a gente repetir modelo, a gente perde, a gente erra. Então, a gente não repetir modelo é mais perigoso. Sabe aquela frase que a gente diz assim, quem faz sempre as mesmas coisas tem sempre os mesmos resultados? Eu digo diferente, quem faz sempre as mesmas coisas tem sempre resultados piores, porque as coisas vão piorando ao longo do tempo se a gente repete o formato. Então, a dimensão interna é essa, você tem que trabalhar um indivíduo, um líder, de desenvolvimento comportamental. Se for uma coisa muito séria, até terapia. Agora, a dimensão externa que eu falo é assim, o que a empresa pode contribuir com isso, né? De fora para dentro. Bom, se a empresa for uma empresa que tem uma cultura de inovação, se ela é uma empresa que já proporciona a essas equipes as incursões ao futuro, ou seja, leva esse pessoal para participar de feiras onde se apresenta o que vem, leva essas pessoas para conhecerem as inovações, leva essas pessoas para entenderem os novos cenários. Se a empresa promove reuniões estratégicas e não apenas reuniões operacionais, isso é importante, Carol, porque tem empresa que faz reunião operacional só para discutir o resultado do hoje, mas que não compartilha com essas pessoas o futuro, o que vem depois, o próximo passo, o planejamento estratégico. Então, se a empresa faz isso, ela automaticamente vai desenvolvendo também a visão de futuro, entendeu? Então, tem duas dimensões para trabalhar, a pessoa e o conjunto de sistemas e práticas que a empresa tem que fazer para chegar lá. Legal. Tem várias perguntas, eu vou escolher mais uma para a gente não extrapolar no tempo, que é uma da Denise Barbosa, que ela falou sobre o RH. Você acha que as empresas que ainda têm o RH engessado, voltado para a área operacional, vão conseguir sobreviver a toda essa crise econômica e as mudanças do RH? Depende da empresa. Sim e não, viu, Denise? Depende da empresa. Porque é o seguinte, olha, o que a gente mais vê nesse momento de mudanças? Os RH são demandados de duas coisas. Vou falando de maneira geral, tá? Uma postura mais estratégica, mas também é demandado uma postura mais operacional. Estou falando do RH de maneira geral. Depende do que você chama de RH aí, certo? Tem gente que inclui o DP em RH. Tem gente que acha que RH é uma coisa, DP é outra. Mas vamos trabalhar de maneira mais ampla. Como muitas empresas estão precisando de ações imediatas em relação à utilização das medidas provisórias, né, que são coisas extremamente operacionais, entende? Isso o RH engessado dá conta. Isso que eu quero dizer, o RH engessado dá conta disso. E vou dizer, dá conta até bem, porque o RH engessado, ele consegue cumprir normas, processos, entendeu? Só que no momento de mudança, de crise igual a essa, a gente precisa, não pode olhar só hoje, lembra que eu falei, tem que olhar uma manhã. E esse olhar de manhã é um olhar mais estratégico. E o RH que é 100% operacional ou 100% engessado, ele carece dessa visão mais estratégica, ele carece desse olhar para o futuro, que é importante para chegar lá. Então, quando você me pergunta se os RHs vão sobreviver, eu falo, depende da empresa. Se a empresa é uma empresa que os resultados delas são mais paralisados, tipo assim, no sentido estanque, né? Mais padrão, do tipo, olha, a crise não está afetando todos os resultados. Por que você tem, tá? Tem empresa que a crise não está afetando tudo. Se a empresa é essa, se um RH mais operacional só para fazer valer uma ou outra coisa operacional, beleza. Agora, a maioria das empresas não são assim. A maioria das empresas estão precisando de ações imediatas, que muitas vezes são operacionais, mas também estão demandando de ações de motivação, engajamento, desenvolvimento, implantação de home office, que são coisas que vão muito além da lei, que vão muito além do processo, que vão muito além das medidas provisórias. Inclusive, aqui fica um alerta e crítica aos meus colegas de RH, e todos os demais que estão aqui. Alerta e crítica, porque eu vejo muitos colegas de RH, e de maneira até bastante coerente, nesse momento desesperador, querendo saber mais sobre medida provisória, sobre isso, sobre home office. Bacana, é preciso. E isso é um alerta importante, continue fazendo isso.
mas vem também uma crítica que também é um alerta. Não se limite a isso, tá certo? Não se limite a isso. Por exemplo, a gente podia estar fazendo agora um webinar, que também é importante que se faça, para discutir sobre coisas do momento, no sentido de leis, aproveitamento de home office, isso é bacana. Mas também é importante fazer um webinar agora, que a gente está olhando o futuro, enxergando cenários, enxergando a economia, que é um olhar mais estratégico da coisa, entende? Então, esse é meu alerta e crítica. Profissionais de RH, cuidado, que a gente não seja apenas operacional, que a gente não seja engessado e fique preso apenas nessa missão, que agora é importante de colocar a casa em ordem, mas que também requer um olhar de futuro, uma liderança, principalmente para apoiar os líderes que fazem legitimamente a gestão de pessoas. Muito bom. Marcelo, eu queria que você falasse aí o seu e-mail, alguma coisa, porque tem bastante perguntas, eu sei que você não vai conseguir responder tudo agora, eu até peço desculpa pro pessoal, mas a gente não gosta de extrapolar muito no tempo, porque a gente reserva 1h10 para fazer esses webinars. Se você puder falar o seu e-mail para o pessoal, se puder a pessoa mandar pergunta para você e você responder diretamente para ela, seria ótimo para nós. Claro, então vou dizer isso, Carol, e aproveitar, compartilhar rapidinho de novo a minha tela, porque eu vi algumas pessoas pedindo de novo o QR Code para poder baixar o material. Isso. Então, pode ser. Então, enquanto eu respondo aqui, eu vou compartilhar de novo o QR Code e esse link aqui, o Linktree, tá bom? Então, quem pediu o QR Code está aqui você baixa os slides e baixa aquele roteiro de comunicação. E esse QR Code é desse site aqui, é a mesma coisa. Então, se você, em vez de usar o QR Code, você digitar isso aqui, vai dar a mesma coisa, no mesmo lugar. Por que eu estou dizendo isso, Carol? Porque se você entrar aqui nesse endereço, lá vai ter os materiais para baixar, e lá também tem um botão, fale com o Marcelo Elias, lá tem um botão, mande um e-mail. Eu já entrei, eu achei perfeito. Você viu que legal? Então, quem quer falar comigo, pode mandar. Na verdade, assim, vou ser bem honesto, se você mandar uma mensagem lá no WhatsApp do Marcelo, quem vai ler é a minha assessoria, mas eles mandam tudo para mim e quem responde sou eu mesmo, tá? Você só vai falar primeiro com eles, eles organizam isso para mim. Mas pode mandar no WhatsApp, pode entrar no meu site, lá tem uma parte de Fale Conosco, pode mandar mensagem lá, a equipe também me manda. Aqui também nesse link tem o acesso para o meu site, tá bom? Então, tem as minhas redes sociais, nesse Linktree você tem meu LinkedIn, pode me chamar no Instagram, do jeito que você quiser, tá bom? Tá bom? Mas já que você disse também, fica aqui, ó, embaixo, www.marcelodelias.com.br, esse é meu site, aqui você tem vídeos, textos, artigos meus, meu currículo, meu portfólio de palestras, tem o meu portfólio de palestras online para esse momento de crise, que é bem bacana, está sendo bem requisitado, e tem um lugar onde você pode mandar e-mail para mim. E tem a Universidade da Mudança, que não é só meu, ele é meu, mas ele não só tem coisa minha, mas ele tem coisas que vão inspirar vocês nesses momentos aí desafiadores. Marcelo, agradeço imensamente a sua presença. Foi muito bom falar sobre mudança. Não podia ser outra pessoa para falar sobre isso para nós. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. E também amanhã nós vamos ter um webinar super especial. Você também está convidado, Marcelo, que é com o nosso presidente, o Guilherme Cavalieri, a Luísa Helena Trajano, do Magazine Luiza, e o Daniel Castanho, que é o criador do hashtag Não Demita. Vai ser amanhã, às 10 horas da manhã. Vai ser um webinar muito legal. A gente conta com a presença de todos vocês. E também eu queria agradecer aos nossos patrocinadores de gestão, que é a Aon, a Consiga Mais, a Laureate, a Lee Hatch Harrison, McDonald's, a MetLife, a ProPay e o Santander. E também dizer para vocês que o vídeo desse encontro vai estar disponível no canal do YouTube da BRH São Paulo. Então, fica aí para sempre. Você pode usar também, viu, Marcelo? E quem quiser ver, rever novamente. E deixo para vocês um convite especial para quem ainda não conhece a BRH São Paulo, para que entre no nosso site, a brhsp.org.br, conheça e associe-se, porque em plena Covid, em plena crise, nós estamos conseguindo reunir pessoas, trocar informações. E eu digo que, com tudo que você falou, né, nos obrigou a fazer algo que a gente, de repente, já deveria ter feito muito antes. Então, hoje a gente conseguiu reunir mais de 100 pessoas e tem gente até dos Estados Unidos assistindo a gente, coisa que a gente não conseguiria antes. Então, provavelmente, o que vai acontecer com a BRH é que a gente vai ter os encontros presenciais, se Deus quiser, porque RH é RH, né? A gente gosta de gente. Mas a gente vai ter que ter o recurso de webinar junto para quem quiser assistir de fora sem estar presencialmente. Imagino que seja isso, estou me antecipando aqui, mas imagino que seja essa a ideia futura
para que todos tenham acesso à informação, né? Que agora ontem eu vi uma mensagem que dizia assim, acho que toda essa mudança que a gente está tendo goela abaixo está fazendo a gente sair da cultura da competitividade e entrar na cultura da colaboração, né? Da gente colaborar e cooperar. E que isso fique de aprendizado para todos nós. Então, muito obrigada novamente. Vamos nos desligar, né? Um abraço para vocês, sintam-se abraçados. Bora mudar, reset your mind. Vamos mudar, já mudamos, né, Marcelo? Isso aí. Muito obrigado a todos. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, gente. Tchau, beijo, tchau. abraço.